Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando hoje mais uma série de estudos. Iremos percorrer todo esse livro aqui, ó, Apocalipse 13, do Marvin Moore. Leis dominicais, boicotes econômicos, decretos de morte, perseguição religiosa, isso poderia realmente acontecer? Então, iremos investigar aí a fundo todas essas questões que nós, adventistas, estamos muito familiarizados. Aqueles que nos acompanham que ainda não são adventistas irão compreender, né, a nossa visão do capítulo 13 de Apocalipse, né, como nós entendemos a besta do mar, a besta que emerge da terra, o decreto dominical, os decretos de morte, enfim. Então, nós convidamos a todos que nos acompanhem até o fim dessa série, né? A partir do sábado que vem, sempre que possível, vamos ali procurar avançar, né, em 2 capítulos. Hoje, como é o estudo inicial, iremos apenas ali debater, explanar o primeiro capítulo do livro. Lembrando que aqueles que se interessam, aqueles que são aqui de Vitória, obviamente, né, dos arredores, que se interessam em ter o exemplar físico desse livro, podem nos procurar, né, depois do pôr do sol, enfim. Nós temos aí um projeto para ajudar, né, aquelas pessoas que queiram ler esse livro, que queiram ter o livro físico, né, num projeto que não tem fins lucrativos e, pelo contrário, né, ao adquirir esses livros, você está ajudando a causa dos cristãos perseguidos, né? Então, estamos aí à disposição e temos também o material em PDF para ajudar aqueles que porventura não puderem adquirir esse livro, né? De uma forma ou de outra, o conhecimento estará acessível. Basta você se interessar, então. Quem nos acompanha pelo YouTube, nós pedimos que entre em contato conosco, né? Na descrição do vídeo, há ali o endereço de e-mail, você pode entrar em contato conosco, né? Enviar o seu contato e teremos todo o prazer em lhe incluir em nossa linha de transmissão ou em nosso grupo, né? Pedimos também que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam, né? Compartilhem para que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Vivemos em momentos solenes, né? Vivemos no tempo do fim, então esse conhecimento é fundamental. Desde já, nossos cumprimentos a todos que entraram aí na sala, né? Que irão nos acompanhar aqui ao vivo. Você, que está nos acompanhando pelo YouTube, também tem essa oportunidade. Como sempre fazemos, vamos elevar a Deus uma prece. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, porque possuímos muita luz e temos a oportunidade também, em excelentes condições, de compartilhar essa luz àqueles que não a conhecem. Pedimos que o Senhor esteja conosco ao longo desse estudo, abençoe ricamente aqueles que se dispuseram a estudar conosco e aqueles que ainda não conhecem essa mensagem, que o Teu Santo Espírito faça com que essa verdade, essa última verdade presente, chegue até eles. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos. Aí está. Peço que alguém confirme aí, pode ser no chat, né? Se estão visualizando aí a tela normalmente. Estamos compartilhando a tela. Sim. Tudo certo, né? Muito bem, então. É, Vamos começar hoje, então, o estudo desse livro, como eu falei, Apocalipse 13, do Marvin Moore, né? Para já, eu posso adiantar a todos que é um livro bem agradável, né? Um livro muito bem escrito. Ele consegue aliar aí erudição a uma clareza, né? Na escrita, há muitos dados aí históricos, dados bíblicos, né? Há textos também do Espírito de Profecia, enfim, o livro tem muitas citações, é um material excelente que nós recomendamos aí a todos. E esse capítulo 1 trata do cenário profético adventista. Vamos perceber aí como que se desenrola, então, esse cenário adventista e
como ele tem relação direta aí com o capítulo 3 do Apocalipse, né? Nós já fizemos uma série aqui, alguns irmãos que estão aí na sala já acompanharam conosco, do estudo do livrinho 1844, do Clifford Goldstein. E logo no início do livro, no primeiro capítulo, ele fala sobre como ele viveu ali nos anos 80, né, um abalo muito grande. Naquele momento ele estava entrando na igreja, ele não foi criado na igreja adventista, e uma onda de heresias, enfim, que colocavam em xeque a data de 1844, ou seja, a nossa interpretação das 2.300 tardes e manhãs, particularmente das 70 semanas, né? E como então foi fundamental que ele firmasse a sua fé, né? Que ele investigasse, fosse a fundo, né? Para que pudesse defender então as suas convicções. E ele fala então da importância de 1844 para a teologia adventista, né? Se essa data for removida, se ela cair por terra, todo o edifício teológico do adventismo também cai, né? E no caso aqui do Mervyn Moore, ele vai defender o mesmo, né, em relação ao Apocalipse 13. Nós sabemos que as profecias de Daniel têm relação direta com as profecias do Apocalipse. Então, uma coisa depende da outra, né? Então, tanto a data de 1844 quanto a interpretação adventista, né, de Apocalipse 13, são fundamentais para as nossas crenças fundamentais, para que a gente sustente todas as doutrinas, certo? Bem, vamos voltar aqui a compartilhar a tela. Muito bem. Eu recomendo a todos vocês, né, naturalmente, que leiam o capítulo 13 de Apocalipse, né? É importante ter em mente, ao ler esse capítulo 13, né, com os capítulos 7, 8 de Daniel, né? Então, só destacando aqui o verso 4, né, nós gostamos sempre de trazer um texto logo no início dos nossos estudos, né? O verso 4 fala dos adoradores do dragão e da besta, né? E eles adoraram o dragão, que dera poder à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra ela? Então, nós sabemos que, um pouco antes da volta de Cristo, o mundo estará conflagrado, né? Dois grandes grupos: aqueles que seguirão a besta, né? Que receberão a sua marca na sua testa ou na sua mão, e aqueles que têm o selo do Deus vivo, né? Os que têm a upomone, né? Ou seja, a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, né? Então, esses serão os dois grupos que estarão ali nessa reta final do grande conflito, né? Nesse período aí tão dramático, certo? Bem, um pouco de história, né? Um pouco da história aí do movimento adventista, e depois nós iremos retomar, então, o capítulo 13 e iremos avançar nele ao longo dessa série de estudos aí. Era o ano ali de 1844 e o movimento milerita estava ali no seu auge, né? Seguidores de William Miller, né, conhecido aqui no Brasil como Guilherme Miller, estavam pregando o retorno iminente de Cristo, né, a partir da interpretação que eles deram ali às 2.300 tardes e manhãs, entendendo que a purificação seria por fogo na volta de Cristo, o santuário que seria purificado seria o planeta Terra, né? Então, pelos cálculos, Cristo iria retornar ali no ano de 1844, quando então estariam se concluindo as 2.300 tardes e manhãs. E esse pregador aí, milerita, o Frederick Wheeler, né, estava oficiando ali a uma ceia, né, cerimônia ali da comunhão, quando aparece então essa senhora, né, a Raquel Preston, né,
que era uma batista do sétimo dia. E assistindo a pregação, então, do Frederick Wheeler, ela percebe que ele falava em guarda dos mandamentos e ela fica assim indignada, né, por dentro, né? E depois procurou então esse pregador e falou com ele, que quase o interrompeu ali, dizendo que ele deveria cobrir, né, os emblemas ali, o pão, o vinho, e ir guardar os mandamentos e depois voltar para concluir aquela ceia. E ele não estava entendendo, né? Obviamente o que ela estava dizendo, então ela apresenta para ele a mensagem do sábado, a guarda do sétimo dia da semana, que é o único dia de guarda que tem fundamento bíblico, né? O dia que Deus instituiu como um dia santo, dia de guarda, lá ao final da semana da criação. Ele então se convenceu da mensagem dela e se tornou ali um pregador dessa mensagem também, do sábado bíblico, né? Bem, não há muitos detalhes de como essa mensagem foi se difundindo, mas nós temos esse outro pregador aí também, ali ainda no ano de 1844, né, o Thomas Preble, que vai pregando o sábado bíblico, né, escreveu sobre o assunto, enfim, até que o grande pregador, um dos fundadores, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o José Bates, o capitão Bates, né, passa também a se convencer de que o sábado bíblico, né, deve ser guardado, e ele vai defender a guarda do sábado, né, escreve uma obra aí com 58 páginas, né, o sábado do sétimo dia, um sinal perpétuo, né, seria assim o título dessa obra. No primeiro momento, né, ele apresentou essa mensagem à jovem ali, Ellen G. White, né? Naquele momento ela ainda nem era White, né? Depois que ela se casa com o Tiago White e ganha esse sobrenome. Ela resistiu no primeiro momento, mas logo depois, né, ela se casa com o Tiago White e eles também passam a guardar o sábado do sétimo dia. Pedro, você gostaria de falar, perguntar? Pode falar, Pedro. Ô, professor, tá me escutando? Estou escutando, sim. Ah, obrigado. Feliz sábado. Uma dúvida. Eu já ouvi falar que quando teve a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, né, teve um separamento entre a Igreja Adventista em quem acreditava que poderia matar e quem não acreditava que não poderia matar. Você sabe, me dizer se esse José Bates, de qual parte ele ficou? Olha, o Pedro, eu não me lembro assim muito claramente, tá? Mas eu creio que o José Bates ele ficou entre os não combatentes, tá? A posição assim tradicional da igreja, da liderança, né, é de apoiar os não combatentes, né? Os objetores de consciência. Certo. E um detalhe, já que você citou aí da questão da Guerra de Secessão, né, que tinha no seu centro o debate sobre a escravidão, né, os estados do Sul querendo manter a escravidão, os estados do Norte contra a escravidão. É importante lembrar que a Igreja Adventista se posicionou contra a escravidão, né? Então, desde os primórdios, o movimento adventista se colocava contra a escravidão, certo? Pode falar, Elda. Rafael, é importante também, para quem quer saber mais sobre o posicionamento, pelo menos da senhora White em relação a isso, o livro Testemunhos para a Igreja, volume 1. Se eu não me engano, se não me falta, a minha memória é o capítulo 56 ou 57, ela fala exatamente sobre isso, que ela via que aquela guerra era apenas de fachada, quem estava provocando ela naquele momento, não queria mesmo a liberdade dos escravos, e ela é o tempo todo contra a escravidão e contra a guerra em si. Então, é muito, muito importante ler esse livro, Testemunho para a Igreja. Depois eu vou só confirmar aqui o capítulo e coloco aqui no chat. Perfeito. Em algum outro momento a gente pode até fazer um estudo específico sobre isso, né? Ellen White, sem sombra de dúvidas, né? Ao lado aí dos objetores de consciência, contra a guerra. A guerra é um instrumento de Satanás, ela já relatou isso
Ela registrou isso, né, nos seus escritos, né, como Satanás ele se regozija, né, com a guerra. Então, interessante, importante isso aí, né? Bem, mas aqui, então, sobre o sábado, né? Então, nós temos José Bates, Tiago White, Ellen White, né? Defendendo ardorosamente, então, a guarda do sétimo dia da semana, ali no movimento adventista, né? A verdade, ela é progressiva, então, várias verdades foram sendo é, restauradas aí nas décadas de 1850 até as décadas de 1860, 70, enfim, né? A Igreja Adventista foi organizada em 1863, né? Para informação de todos aí. A informação aí, a Elda está confirmando no chat, é Testemunhos para a Igreja, volume 1, capítulo 55, né? Que tem ali o posicionamento de Ellen White acerca da Guerra de Secessão. Pode falar, Elda. Falando sobre as verdades que são restauradas, a Igreja Adventista ela restaura uma das verdades que é o sábado, né? Mas diversas outras igrejas resgataram diversas outras verdades que tinham sido anuladas e foram sendo resgatadas aos poucos. Por exemplo, Martim Lutero, né? Ele que a salvação é pela graça. Você tem também o batismo que foi restaurado com os batistas, né? Que é o batismo por imersão e não por aspersão, entre outros, né? Então, essas verdades que chegam na Igreja Adventista para restaurar o sábado, mas muitas outras com os reformadores já haviam sido restauradas. A mensagem do sábado não foi assim uma nova luz dos adventistas, né? Nós herdamos isso dos batistas do sétimo dia, lá da Raquel Preston, né? É uma mensagem, assim, que foi restaurada, né? Pelos adventistas, né? Os primeiros, vamos dizer assim, os cristãos a defenderem isso, pelo menos de uma forma sistemática, é a mensagem do santuário celestial, né? Porque outras verdades aí, como você citou, a salvação unicamente pela fé, né? O Martinho Lutero já havia resgatado essa mensagem, a santificação, o Wesley, né? Da Igreja Metodista e várias outras verdades assim, que nós devemos a outros movimentos, né? Porque Deus tem os seus filhos em todas as denominações, e muitos reformadores foram resgatando verdades, nós sabemos que a verdade é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar o dia perfeito, né? E nós acreditamos que ainda temos, né? Provavelmente, né? Teremos ainda outras verdades, mais luz ainda a ser revelada aí até a volta de Jesus, e pela eternidade continuaremos aprendendo também, né? Sem sombra de dúvidas, né? Bem, mas aí, olha só que curioso, vocês estão vendo aí a logo da Igreja Batista do Sétimo Dia. Quando a Igreja Adventista foi organizada, ela tinha ali em torno ali de 3.000 membros, né? E em 1844, quando houve o grande desapontamento, só para informação aí de vocês, daquelas centenas de milhares de pessoas que estavam ali seguindo a pregação do Guilherme Miller, só cerca de 50, né, permaneceram estudando a Bíblia, e esses 50 aí, né, chegaram ao entendimento de que o santuário que seria purificado seria o santuário celestial e não o planeta Terra, né? E desses 50 que surgiria a Igreja Adventista do Sétimo Dia em 1863. Então, naquele momento, os batistas do sétimo dia eram várias vezes mais numerosos do que a Igreja Adventista, né? Mas, em 2017, você vê como que esse grupo permaneceu absolutamente estagnado, né? Eles foram contados ali em cerca de 45.000 membros no mundo. Quando o Michael Moore escreveu o livro dele, isso é curioso, né? O livro foi lançado no Brasil, traduzido em 2013, né? Eu creio que ele foi escrito talvez alguns anos antes. No livro ele menciona 50.000 membros da a Igreja Batista do Sétimo Dia, mas os dados de 2017, mais atualizados, são de 45.000 membros apenas. Então, assim, é uma igreja que está minguando aí pelo mundo, né? E o que aconteceu com a Igreja Adventista do Sétimo Dia? No ano de 2022,
nós éramos contados em quase 22 milhões de membros, né? Então, para vocês verem, né, o crescimento espetacular que houve na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós nos tornamos uma igreja mundial, né, com universidades, hospitais, enfim, editoras, e uma igreja que está muito bem representada no mundo, né, muito bem distribuída, porque existem casos aí de igrejas que até são mais numerosas do que a Igreja Adventista, mas estão extremamente concentradas em um país, em dois países, e nós estamos bem espalhados aí pelo mundo, né? Então, o que explicaria essa diferença, né, enorme do número de membros, sendo que os batistas eram mais numerosos do que nós lá no século XIX? Bem, só há uma explicação para isso. O fato de nós termos atrelado a mensagem do sábado a uma visão escatológica, ou seja, a uma mensagem relativa ao tempo do fim, aos últimos acontecimentos, né? Então, isso trouxe à mensagem adventista uma singularidade que os batistas do sétimo dia e outros grupos menores aí que guardam o sábado não têm, né? Por exemplo, aqui perto de onde eu moro, aqui no centro de Vitória, existe uma congregação ali, uma comunidade que eles guardam o sábado. Porém, é simplesmente um dia de descanso. Eles procuram ali revalorizar mensagens do judaísmo, né? Seguem algumas tradições judaicas, e o movimento deles não passa daquilo ali. É uma congregação, né? Ao passo que a Igreja Adventista é um movimento mundial que cresce cada vez mais a cada ano. Então, essa relação entre o sábado e os últimos acontecimentos, particularmente a relação do sábado, né, com o selo de Deus, né, aquilo que irá distinguir os fiéis filhos de Deus na crise final, nos últimos tempos, dá um significado a essa mensagem que essas outras denominações não têm e não conseguem, então, ter a relevância no mundo evangélico, no mundo cristão, que nós temos, né? Porque a mensagem deles acaba ficando muito parecida com a mensagem que as outras denominações têm. E existem estudos do campo da sociologia da religião, né, sociólogos que se especializam em estudar religião, que observam que aquilo que atrai as pessoas ao movimento religioso é justamente aquilo que esse movimento tem de singular, né? As pessoas têm um anseio por uma identidade. Então, aquele movimento, aquela igreja que é muito parecida com outras igrejas, ela tende a ser absorvida, ela tende a simplesmente ir desaparecendo com o tempo, né? Então, isso que a gente observa com os batistas do sétimo dia e também alguns grupos mileritas, né, que também adotaram o sábado, né, mas que não deram esse mesmo significado que nós damos ao sábado, né? Lembrando que o José Bates foi um dos primeiros a ver essa relação entre o sábado e a escatologia, né, os acontecimentos finais. E depois também Ellen G. White, né? Em primeiros escritos, ela escreve: então compreendi como nunca antes a importância de pesquisar cuidadosamente a palavra de Deus para saber como escapar às pragas que a palavra de Deus declara virão sobre todos os ímpios que adorarem a besta e sua imagem, receberem o seu sinal em sua testa ou em sua mão. Surpreendi-me grandemente com o fato de alguém transgredir a lei de Deus e pisar o seu santo sábado, quando tão terríveis ameaças e advertências estavam contra eles. Então, isso está em Primeiros Escritos, página 65. Então, bem no início ali do ministério profético dela, ela já relacionava diretamente, né, a lei de Deus, o sábado, né, com esse remanescente fiel do tempo do fim, e aqueles que transgridem a lei de Deus, transgridem o sábado, né, entre aqueles que estarão ali adorando a besta, que irão receber as 7 últimas pragas. E chama a atenção que Ellen White mantém essa mesma visão escatológica até o fim do seu ministério profético, né? Alguns aspectos, algumas compreensões que Ellen White tinha de certas doutrinas, ela modificou ligeiramente, passou a ter uma clareza maior com o passar do tempo,
os próprios adventistas, né? Normalmente era alguém estudando a Bíblia que chegava a uma verdade e depois Ellen White tinha uma visão, um sonho, confirmando essa nova luz. Bem, então, alguns aspectos da teologia dela, ela modificou com o passar do tempo, né? Foi tendo uma compreensão mais clara. Agora, em relação a esse papel escatológico do sábado, ela manteve até o fim. Então, nós temos aqui essa outra citação que está mais para o fim do ministério profético dela. Ela dizendo, quando foi expedido o decreto que impõe o falso sábado, ou seja, o domingo, né? E o alto clamor do terceiro anjo advertir as pessoas contra a adoração da besta e de sua imagem, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro, o falso sábado e o verdadeiro sábado. Então, os que ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da besta. Então, isso ela escreveu no manuscrito, em 1899, no ano de 1899, e vocês podem ler no livro Evangelismo, entre as páginas 234 e 235. Então, notem claramente, né, esse papel da guarda do sábado na crise final, né? Nós que somos adventistas sabemos perfeitamente, né, porque essa relevância em relação ao sábado, todos os mandamentos precisam ser guardados, mas o único mandamento que aponta a Deus como legislador é o sábado, né? Traz ali o seu nome, o seu domínio e a sua função, né, enquanto ali um grande legislador. Então, será a pedra de toque, aquilo que irá distinguir o fiel, né, o remanescente fiel dos adoradores da besta, né? Os demais mandamentos são mais ou menos consensuais, né? Agora, o sábado realmente irá distinguir o povo remanescente dos adoradores da besta. Bem, deixa eu passar aqui esse slide para ter eliminado. Então, o que acontecerá no tempo do fim, nós sabemos, teremos essa divisão clara entre aqueles que estarão selados, né, em Cristo, né, receberão ali o selo de Deus, o Espírito Santo confirmando nos nossos corações, todos aqueles que estarão guardando os 10 mandamentos, e, por outro lado, aqueles que irão adotar o falso sábado, domingo, como dia de guarda, né? Alguns irão receber na testa a marca da besta, simbolizando aqueles que, por convicção, irão adotar o domingo, né? Pessoas religiosas que irão se converter a essa mensagem, que adotarão por convicção, ou também na mão, né? Simbolizando ali o trabalho, aquelas pessoas que, por uma mera conveniência do emprego, né? Do seu bem-estar material, enfim, irão, então, aceitar o domingo. Nós sabemos perfeitamente, e ao longo dos estudos iremos compreender como as coisas têm caminhado para isso, né? Existe aí o movimento do clima, né? Aqueles que defendem que o planeta precisa descansar, precisa se recuperar. A Laudato Si, né? Do Papa Francisco, lançada em 2015, defendendo também abertamente isso. Ou seja, o movimento hoje ele é muito forte em torno do repouso no dia de domingo, né? Mas o que que acontece? Vem a pergunta, né? Isso realmente poderia acontecer, né? Realmente poderia acontecer tudo isso, né? Um decreto dominical, depois decretos de morte, perseguição religiosa. O Marvin Moore diz assim: o mínimo que se pode dizer é que essa interpretação escatológica do sábado abrange uma pretensão estupenda, até audaciosa. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos para essa questão, né? Que no livro dele já está aí em itálico, né? Não fui eu que coloquei, né? Uma pretensão audaciosa, né? O George Knight, num livrinho muito bom também, chamado A Neutralização do Adventismo, né? A visão apocalíptica e a neutralização do Adventismo, né? Ele fala da importância, né, de nós adventistas termos assim uma arrogância santificada. O que que seria isso? Uma compreensão clara da singularidade da nossa mensagem, né? De como ela é estupenda, como ela
atrela ali o criacionismo, a mensagem de saúde, o sábado, o dom de profecia, e como esse pacote todo, né, o santuário celestial, a vitória sobre o pecado, e apresentarmos isso ao mundo assim de forma corajosa, né, de uma forma enfática, né? Então é isso que ele defende no livrinho, A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo. Recomendo muito também aos irmãos que leiam esse livrinho aí. Mas o Mervyn Moore, ele continua dizendo, mesmo um exame superficial da história política norte-americana torna difícil a crença em que os Estados Unidos um dia possam promulgar uma lei dominical nacional, né? Difícil, mas como nós veremos, cada vez mais provável, né? Então, hoje ninguém diz mais que seria assim algo absurdo, né? É cada vez mais assim verossímil a narrativa adventista. Não era no século XIX, não era na maior parte do século XX, como nós veremos, certo? Estados Unidos foram fundados ali entre 1776 e 1783, né, se libertando da Grã-Bretanha, e instituíram um Estado laico, né, baseado em princípios liberais, princípios iluministas. Porém, os pais fundadores perdão, os pais peregrinos, né, lá na colonização americana, na formação das 13 colônias, o espírito não era esse, tá? É importante lembrar isso desde já para os irmãos, né? O espírito era o espírito calvinista, certo? E os puritanos, né, calvinistas, enfim, os calvinistas na Inglaterra ficaram conhecidos como puritanos, eles sempre tiveram uma visão teocrática, ou seja, o Estado unido à religião, né? Então, lá na colonização, eles perseguiam pessoas que não tinham a mesma visão que eles, né? Os quakers foram muito perseguidos, depois os batistas, e nós iremos ver isso no desenrolar desse livro, Apocalipse 13, né? Então, só dando esse spoiler aí para os irmãos. Pois bem, um dos primeiros pregadores ali do movimento adventista, Dudley Canhite, depois abandonou a igreja, né, e escreve essa obra aí, né, O Adventismo do Sétimo Dia Renunciado, né? E o Mervyn Moore traz uma citação desse livro e lá no final o Dudley Canhite, né, depois de apresentar o que nós defendemos acerca da marca da besta, do selo de Deus, da perseguição final que irá acontecer, enfim, ele disse, né, que no tocante a todas as extravagantes especulações adventistas sobre as profecias, essa, né, de que o domingo será a marca da besta e aqueles que não aceitarem, então, o domingo serão proibidos de comprar e vender, depois serão perseguidos, sairá decreto de morte contra eles, enfim. Esta está entre as mais extravagantes, ou seja, de todas as extravagantes especulações, essa, na visão dele, é a mais extravagante de todas, né? Irá acontecer isso aí no tempo do fim, né? Então, meus irmãos, nós sabemos perfeitamente que o mundo vê assim com choque, né? As pessoas não aceitam com naturalidade essa nossa interpretação, né? Como, então, defender com propriedade a teologia adventista? Então, o que o Mervyn Moore ele se propõe nesse livro, então, é nos dar meios para defender o quão razoável é a interpretação adventista de Apocalipse 13, né? Como ela faz sentido do ponto de vista bíblico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista jurídico, né? Analisando, né, as mudanças que os Estados Unidos têm feito, o mundo religioso, né? As iniciativas do papado, o movimento ecumênico, tudo isso, certo? A outra pergunta, será que a história e os eventos atuais indicam que o cenário adventista é possível? Certamente sim, e é isso que nós iremos ver ao longo aí dos nossos próximos estudos. Muito bem. 11 pessoas. Alguém teria alguma contribuição, alguma colocação aí a fazer? Alguém já teve alguma experiência aí de apresentar
essa mensagem aí para alguém e ser confrontado, né? A pessoa duvidar ali severamente dessa interpretação. Meu pai, ele é batista e ele, todas as vezes que toca nesse assunto, ele fala que isso aí é um absurdo, que isso nunca vai existir. E eu tenho mostrado para ele que, na realidade, em alguns países já está sendo adotado uma lei dominical, né, em que as pessoas devem ficar sem trabalhar, né, durante a semana e descansar no sábado. E agora está tendo na Europa também, na Espanha, que eu fiquei sabendo, as cidades de 15 minutos, né? Você pode ir até a um determinado local, desde que você faça isso em 15 minutos. Pode ir e voltar em 15 minutos. Para você não poluir demais o ambiente, para você não trazer problemas de poluição por causa do clima. São as cidades de 15 minutos. E são tudo relacionado, né, exatamente a essa imposição, né, do domingo como um dia de guarda, né, que vai vir como se fosse para você proteger o clima, porque você é um cidadão bom, que se preocupa com o futuro e tudo, né? Uhum. Pois é. No passado, era muito mais difícil, assim, defender a interpretação adventista com os dados do momento, assim, olhando ao redor, né? Hoje já não é tão difícil mais, né? Como eu falei ainda há pouco, né? O próprio autor fala de uma conversa que ele teve com um pastor adventista também, né? Ele procurou Batista. apresentar, um pastor batista, né? O Mervyn Moore foi conversar com ele, um amigo dele, enfim, e ele apresentou, né? Explicou resumidamente a teologia adventista ali, né? O que nós interpretamos ali de Apocalipse 13, enfim. E no final perguntou para ele, o que que você acha disso tudo? Ele falou, olha, acho absurdo, né? Mas o que acontece? Esse fato se deu lá na década de 1970. E nós iremos ver que, principalmente do final dos anos 80, início dos anos 90 para cá, muita coisa mudou, tornando a visão adventista do Apocalipse muito mais verossímil, como eu disse, né? Então, pedimos a todos aí a paciência para nos acompanhar até o final dessa série, desse estudo aí. Outra coisa que a gente pode ver que tem acontecido é no meio político, né? Por um lado, você tem hoje um cenário mundial de uma mesma categoria política, e em contraposição a essa, você tem uma que defende Deus, a família e o país. Mas que Deus é esse? Até que ponto é esse Deus que eles estão defendendo, né? E até que ponto essa visão deles de defender esse Deus é de liberdade? Então, tudo isso são questões que a gente tem visto que colaboram com o nosso pensamento de que vai haver uma imposição de nível de Estado, né, contra as pessoas sobre a religião. Sim. A gente vê muito claramente isso É. acontecendo. Nos últimos anos, muitos abusos, atropelos, assim, em relação aos direitos individuais aconteceram no mundo ocidental, que se falássemos disso 20 anos atrás, 15 anos atrás, até menos, as pessoas não iriam acreditar, né? Quando, então, veio a pandemia, da pandemia para cá, a coisa se tornou, assim, absolutamente chocante, né? Direito de propriedade, direito de ir e vir, liberdade de culto. É, Nós temos aí mais recentemente, aqui no caso do Brasil e em outros países, pessoas sendo perseguidas por opinião, por palavras que disseram, ideias, às vezes até piadas, né? Tem um caso aí de um humorista aí de um canal, eles são do sul do Brasil, tem um canal no YouTube, e tudo que eles fazem é humor, né? Enfim. As pessoas têm sido presas, as contas bancárias bloqueadas, né? A pessoa não consegue movimentar a conta bancária.
tudo sem o devido processo legal. Não estamos falando de pessoas que foram julgadas, condenadas, tiveram... Não, a coisa corre assim, de uma forma totalmente à margem da legalidade, e isso está acontecendo perante os nossos olhos. Então, tudo Tem isso... acontecido também nas redes sociais, outros, assim, como é que eu vou Redes, dizer? cancelamentos, enfim, né? Cancelamentos por causa de opinião, sabe? Você não tem mais o direito de dar a sua opinião, muito menos de falar da religião alheia, Pois entendeu? é. E não tem como você pregar o Apocalipse 13 na nossa visão do adventista sem falar de outra religião, né? Não tem como. Porque A liberdade é, antes de tudo, o direito de você contrariar uma outra pessoa, um outro lado. Porque se você tivesse o direito apenas de falar aquilo que o outro concorda, não seria liberdade. Liberdade é justamente você ter o direito de contrariar, de incomodar quem está do outro lado, né? Então, até esse canal nosso no YouTube, ele tem os dias contados, né? Em algum momento ele vai ser derrubado como os outros foram, né? Graças a Deus ele está crescendo também aos poucos. Vocês estão vendo aí, tem um pouco mais de 200 já inscritos. E é questão de tempo. Em algum momento ele vai ser derrubado. Nós agradecemos muito a Deus a liberdade que nós temos até aqui, né? De podermos pregar, falar abertamente. Mas ele será derrubado em algum momento. Temos certeza disso. eu não sei, assim, porque eu ainda não li o novo livro que a gente vai distribuir no Impacto de Esperança desse ano, que é um grande conflito ainda que resumido. Mas eu imagino que depois que as pessoas começarem a ler esse livro, esse nível de perseguição ele vai aumentar muito, muito mesmo. Certamente. Não há nenhuma dúvida em relação a isso, né? É... Madalena, você gostaria de fazer algum comentário? Vi que abriu o microfone ali em algum momento. Bem, então todas essas questões que nós estamos antecipando aqui, né, nós iremos tratar aí com mais profundidade aí, mais adiante, né, nos próximos episódios, próximos capítulos aí que iremos recapitular. E eu, aproveitando também esse ensejo, eu recomendo muito a todos, né, que assistam ao vídeo aí da live que nós tivemos com Rubem Dargan Holdorf, né? Indícios legislativos do fim. Está aqui no nosso canal no YouTube, basta você procurar, que ele trouxe aí mais informações, leis, projetos de leis, né, discussões, que tem tudo a ver com isso que nós estamos comentando aqui, certo? Bem, não havendo mais nenhum comentário, então, nós vamos encerrar por hoje aqui o nosso estudo, agradecendo aí a participação, a presença de todos, certo? Paulo, está nos ouvindo, Paulo? E aí, Rafael, estou sim. Pode fazer a oração, Paulo, para nós encerrarmos, então? Posso sim. Oremos. Grandioso Deus e Pai eterno, como é bom, Senhor, saber que tem um Deus que cuida da gente, que através da Tua palavra revela tudo o que vai acontecer em nossas vidas. Amém. Nos prepara, Senhor, para os tempos que tem. Nos dê, Senhor, uma capacidade de refletir sobre tudo o que vem acontecendo e nos preparar a cada dia. E através, Senhor, da Tua palavra, dos conhecimentos que o Senhor tem nos dado, que possamos passar para o nosso próximo, Senhor. Que eles possam abrir os olhos, tirar essa venda dos olhos e ter um coração fértil, Senhor, um solo fértil de receber, Senhor, a palavra que o Senhor quer que ele receba. Que o Teu Espírito, Senhor, faça um mover sobrenatural sobre todos aqueles que em algum momento receberão a Tua palavra. Esteja conosco mais uma vez nesse final de sábado, início de semana. Que o Senhor abençoe cada família aqui presente. É que eu te Amém. peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.